Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Estamos dando continuidade a mais um bloco aqui de conteúdo nesse canal. Você que acompanha, espero que você esteja gostando. Toda quarta-feira às 7 da noite a gente coloca um vídeo novo aqui. Então se você está aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever, chamar alguém que de repente possa conhecer o nosso canal. Aqui a gente fala sobre empreender com comida. Não é só empreender com comida que vai te levar num próximo nível. E eu tô aqui para te acompanhar, te ajudar. Eu me chamo Simone Vidiano, atuo no ramo de buffet há mais de 10 anos aqui na minha cidade, Niterói. E hoje eu vou falar sobre bastidores e a maturidade empresarial, né? Então, alguns acontecimentos que eu tive na minha jornada que me fizeram aprender, né, ter maturidade. Infelizmente, a gente aprende com os nossos erros, né, atuando. Então, a gente precisa estar em movimento para que a gente possa aprender de fato. É lógico que existe um método, né, do que precisa começar a ter um buffet, a como empreender, mas de fato, toda a teoria ela é muito linda, muito bonita, mas de fato a gente aprende no caminhar. E às vezes a minha realidade de vida hoje não condiz com a sua, né? Eu acho que o movimento ele é único. Mas aqui você consegue aprender bastante com o que eu vivi adaptando ao seu modelo, ao seu negócio atual. Então, esses episódios é um pouco para poder falar sobre o meu bastidor, sobre algumas histórias que me fizeram crescer, né, a ter essa maturidade empresarial, que infelizmente foram com acontecimentos. E hoje eu vou falar os erros que eu já cometi no meu buffet, tá? No meu buffet, vamos colocar de forma geral na minha empresa, que eu tive prejuízo. Fato, não é uma questão previsível, porém, a partir desse acontecimento, eu comecei a ter um pouco mais de visão por conta do prejuízo que eu tive no meu bastidor, na minha operação, tá? A gente precisa pensar em calendário, né? O seu negócio, ele funciona ativamente em qual época do ano? Qual é o momento que você pausa? Qual é o momento que você atua? Então, vou contar uma história para vocês que num carnaval desses qualquer, a minha empresa estava fechada. Nós ficamos uma semana de recesso. Hoje, a minha empresa, ela tem uma reserva de estoque, né, de coisas que são mais consumíveis, que a gente tem mais rotatividade. Porém, eu não me organizei para ter essa pausa no carnaval. Eu decidi, semanas antes que eu não iria trabalhar carnaval. Então, acabou que eu fiquei com um estoque grande aqui na minha empresa, que não ia se estragar, mas não houve um planejamento de eu ter um estoque parado um pouco menor. Porque o que aconteceu? Eu viajei, a minha equipe também estava, enfim, com os compromissos deles, e eu não estava por perto, eu estava longe, e nós tivemos uma queda de uma árvore aqui na rua. Demoraram 3 a 4 dias para conseguir vir consertar essa rede elétrica para ter abastecimento de luz aqui. E como é que eu soube que faltou luz, né? Hoje a gente tem câmeras e as câmeras ficaram desligadas porque elas são à base de internet, então não tem luz, não tem internet. Aí eu fui saber que não tinha luz aqui na empresa e eu fiquei monitorando, falei com alguns vizinhos e de fato me confirmaram sobre essa questão da falta de luz. O que eu quero dizer com isso? O não planejamento de um calendário de recesso da minha empresa, eu acabei tendo um estoque mais alto de armazenamento, que de fato o estoque ele tem dinheiro parado, né? É o seu capital de giro que está parado ali. Então até se não tivesse acontecido esse recesso, não é bacana você ter um estoque exagerado, sem armazenamento, sem planejamento, porque capital de giro parado é falta de lucratividade, até porque ele pode se depreciar se você não tem um estoque, um armazenamento grandioso. Perfeito. A falta de luz aconteceu, 4 dias sem luz, até a Enel vir aqui para consertar. Eu tava com 2 a 3 freezers e mais uma geladeira cheia de comida armazenada e estragou tudo. Tava no verão, carnaval, fiquei praticamente 6 dias sem luz, salgados congelados descongelaram, né? E eu perdi todo aquele estoque por conta de, assim, vamos colocar, eu teria perdido já algumas coisas porque eu teria um estoque mínimo, né?
Mas por eu não ter tido um planejamento com um calendário anual, uma previsibilidade de um recesso, de uma pausa da minha operação, eu não teria um estoque tão grandioso. Então, a partir dessa ocasião, aqui não tem gerador, aqui não tem uma outra alternativa, né? Lógico que se acontecer hoje em dia alguma coisa desse tipo, se eu tiver como pedir para alguém, algum dos meus funcionários pegar um freezer, levar para casa, eu sei que vai ter que ser uma logística absurda, né? Mas eu longe não tive esse tempo hábil de ter alguém ter a chave da empresa, alguém poder abrir, tava tudo comigo, longe daqui, né? Eu teria que arrombar o portão, arrombar a porta para conseguir pegar freezer, pegar salgado, enfim, um rolê. E eu fazendo contato com a Enel para poder ver se a Enel iria consertar a tempo. Isso durou 6 a 7 dias, um calor de 40 graus no Rio de Janeiro em pleno carnaval, e eu perdi toda a minha mercadoria. Então, quando eu falo o que me custou mais dinheiro dentro da minha operação toda nesses longos 10 anos, foi isso: freezers de salgados, de carne, de coisas que eu tinha armazenado. Então, o que eu quero te trazer aqui dessa reflexão: o calendário, o planejamento anual, a direção do seu negócio, você conseguir ter essa previsibilidade, né, é muito bacana, porque o não planejamento desse recesso, eu tive um excesso de estoque que me causou um pouco mais de prejuízo. Lógico que esse acontecimento, ele me fez olhar para vários ângulos, tá? Especificamente, esse acontecimento me fez crescer empresarialmente, né, com essa maturidade de gestão do meu negócio, ter algo mais previsível, algo mais coordenado, mais planejado, para que não aconteça. Então, hoje, se falta uma luz na minha empresa, eu tenho outros funcionários que têm chave, eu tenho outras possibilidades para pedir para que as pessoas possam vir aqui solucionar, né, para ter que levar para algum lugar. Eu tenho uma casa que é próximo, né? Antigamente eu morava aqui na empresa, então não tinha nem como levar, enfim, freezer para minha casa, enfim. Eu tenho alguns planos aí para lidar com esse acontecimento. Espero que isso tenha te feito olhar também para o seu negócio, a pensar a longo prazo, a olhar a longo prazo a importância que você tem que dar para o seu estoque mínimo, para o seu estoque atual, o seu estoque daqui a um mês, se é necessário, não é necessário, se acontecer uma falta de luz, se você não estiver presente na empresa e não tiver luz, vai ter alguém que possa te auxiliar a conseguir contornar essa situação, tá? Deixa essa dica. Não deixe de mandar esse vídeo para alguém, se essa história fez sentido para você. De repente você tem alguém para enviar para que possa ajudar esse empreendedor, essa empreendedora que está iniciando o seu empreendimento. Eu acho que vai ser bem bacana. Não deixa de acessar o material complementar que a gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo para te ajudar, a te dar a direção aí, a conseguir praticar. De repente você já teve algum acontecimento aí no seu negócio que te fez ter prejuízo. Me conta aqui nos comentários para eu saber um pouquinho da sua história, tá bom? Até o próximo vídeo.